Olá, alunos do nono ano. Aqui é o professor Esron, de Ensino Religioso da Escola Adventista da Cidade Operária. Daremos continuidade às nossas aulas. Estamos aqui estudando o capítulo 6, dessa vez, com o tema Contato com a Base. Mas antes, convido você a fazer uma breve oração comigo. Grandioso Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem protegido as nossas famílias. Neste momento queremos que o Senhor nos ensine, que Teu Espírito Santo esteja a aumentar a nossa intelectualidade, nossa espiritualidade, conforme nosso estudo pessoal também. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, você pode acompanhar comigo na página 44 do seu livro didático. Estaremos estudando hoje sobre a oração. No estudo anterior, estudamos sobre a palavra de Deus. E hoje estaremos estudando como que você pode falar com Deus. A Bíblia é a maneira como Deus fala com você. E a oração também é a forma como você fala com Deus, mantendo esse diálogo com o Pai. A oração é nossa comunicação com a base central, o meio de contar a Deus como estamos na jornada da vida, agradecer-lhe pelo cuidado e pedir ajuda em caso de necessidade. Eu imagino que você, assim como eu, fica muito estressado quando nós não temos internet para poder nos comunicarmos com aquelas pessoas que nós amamos, não é verdade? Às vezes é a área onde você não pode também fazer uma ligação, às vezes é falta de internet mesmo, onde você não pode mandar uma mensagem. Mas existe uma pessoa, que é o nosso Deus Criador, que você pode falar com ele em qualquer momento. Não é preciso ter dados móveis, não é preciso ter Wi-Fi, não é preciso ter créditos para você poder falar com ele. Basta você falar com Deus e ele prontamente se inclina para te ouvir. Ele que rege todo o universo. Basta uma prece sair de seus lábios e ele prontamente se inclina para te ouvir, para sondar o seu coração. Que Deus maravilhoso, não? Nós iremos agora para o primeiro tópico. Por que orar? Por que essa necessidade de orar? John Donne, um poeta e pregador do século XVII, ele tem uma frase que é muito conhecida, que diz assim: nenhum homem é uma ilha, todos são parte do continente. Ou seja, nós não nascemos para vivermos isolados, sem o contato com ninguém. Nós precisamos dos nossos relacionamentos interpessoais. Precisamos de pessoas. Somos gente que precisa de gente. Aqui na parte de cultura bíblica vem falando um pouco sobre a oração, um pouco mais sobre a oração, conversa com Deus. E a oração é uma prática conhecida há milhares de anos. Na Bíblia ela é muito valorizada. Nós podemos encontrar alguns exemplos de pessoas que oraram bastante, como o rei Davi, Daniel, Neemias, Jesus. Eles tinham esse hábito de falar com Deus constantemente. As pessoas elas oram de várias formas. Algumas oram deitadas, outras de joelhos, outras sentadas, algumas andando, outras paradas, algumas de olhos fechados, outras de olhos abertos. O importante é você ter um tempo de qualidade e falar com Deus. É ter esse contato com a base. Na época de Jesus, as pessoas valorizavam muito a demonstração pública de religiosidade. Muitos fariseus, líderes religiosos, nos tempos de Jesus, ficavam com orações longas na frente do templo, demonstrando assim que eram pessoas piedosas. Mas qual é a orientação de Jesus quanto à oração em público? Lá em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos. Pelo contrário, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. Olha só que interessante. No que diz respeito às orações em público, elas devem ser curtas e objetivas. Não é bom você demorar. Se você quer passar muito tempo falando com Deus,
Entre no seu quarto, feche a porta e ali sozinho. Fale com Deus e o Pai que está em secreto, ele te ouvirá. Às vezes a oração também ela é associada ao jejum. O jejum nem sempre é abstinência de alimentos. Pode ser também você deixar de usar a internet por um tempo, deixar o celular por um tempo, deixar de jogar, deixar de usar a televisão. Você pode fazer o jejum de algumas coisas que você percebe que prejudica, com excesso, prejudica a sua vida espiritual. Esse é um tipo de jejum também que às vezes é associado com a oração. Você já ouviu falar sobre Viktor Frankl? Ele foi um grande psiquiatra e ele estudou a necessidade que todas as pessoas têm de orar. E ele dizia o seguinte, que existe um sintoma, que talvez isso já tenha acontecido com você, que indica o quanto que essa pessoa está precisando falar com Deus. É o chamado solilóquio. O que é isso? É quando você conversa consigo mesmo, conversa sozinho. Às vezes você está no seu quintal, está na sala, está no seu quarto, às vezes vai no supermercado, andando na rua, você começa a falar com você mesmo. Esse, segundo Viktor Frankl, esse é um claro indicativo de que você precisa falar com Deus, conversar com o Pai. Por que não conversar com Ele? Por que não pedir opiniões para Ele? Por que não abrir o coração para Ele? Aliás, não são necessários celulares, laptop ou conexão com a internet para falar com Deus. A oração não é apenas mundial, ela é universal. Ainda que você esteja nos confins do universo, o sinal, essa conexão com o Pai, ela será forte, não importa as condições em que você está. A oração, às vezes, se você não tem nada para falar, não quer dizer que isso não foi uma oração. Às vezes você não fala nada, às vezes Deus não fala nada, mas o importante é estar em conexão. Eu gosto de dar o exemplo de Wi-Fi. Por exemplo, você está com o seu celular, Wi-Fi ligado, mas não cai nenhuma mensagem. Mas isso não quer dizer que você não está conectado. E às vezes quando você está orando, você às vezes não sabe o que falar com Deus, não tem palavras, às vezes fica com vergonha, às vezes você não ouve Deus falar, mas você sente a presença de Deus ali. E a oração, o principal objetivo é isso, manter relacionamento, conexão com Deus. Por isso, tenha você também essa conexão com o Pai.